Nação flamenguista, cada dia que passa a situação do Corinthians só complica, né? Deixando seu torcedor preocupado, né? Sem ver uma luz no fim do túnel, sem esperança, né? Mas sei que tem muito torcedor aí que não tá nem aí, quer reforço, né? Mas a situação do Corinthians é complicada. Mais um escândalo veio à tona, né? O Corinthians é assim, é invasão, é torcida invadindo, presidente afastado, depois o presidente quer voltar à força. É uma situação complicada, né? O presidente que entra diz que não tem R$1 nos cofres, jogadores ficam preocupados porque querem receber, premiação está atrasada. Então, pessoal, podemos dizer que é uma verdadeira bola de neve, né? E eu volto sempre a lembrar vocês, não esteja pensando que a SAF vai ser uma saída imediata que vai salvar o Corinthians, né? Eu acho que SAF não combina com o Corinthians. Por quê? Porque o torcedor não entende. O torcedor não vai aceitar o Corinthians montar um time bem inferior para ir para uma segunda divisão. Eles ficam logo revoltados, invadem logo o CT. E SAF é SAF, né, pessoal? O cara quer organizar, ele não vai chegar com o objetivo de pagar a dívida e montar um timaço. Não existe isso, né? Acho que os corintianos também tem que botar isso na cabeça, a mídia tem que botar isso na cabeça, né? Vamos ver o que a mídia tá falando aí. Já quero aqui deixar créditos ao vídeo, né? O canal Energia 97, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Bicho, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? A feia coisa, Mota. Polícia identificou depósitos incomuns em conta de Augusto Melo. No valor de R$152 mil entre dezembro de 2023 a abril de 2024. Só o que levantou suspeita foi o seguinte, que esses depósitos eram feitos em dinheiro até, né, R$2 mil. Geralmente faz isso para não ser identificado, né? Se for maior, não aparecer o CPF. Se for maior, tem que identificar o depositante, né? Então. Perfeito, Sombra. Então, vários depósitos aí de valores, tipo R$30 mil até R$2 mil, foram feitos 17 depósitos, 11 mil, 31 mil, 40 mil reais em 20 depósitos de R$2 mil, entendeu? Foram feitos assim. E no total, R$152 mil. Então, a polícia está investigando, né, a origem e... Ó, a polícia investigando. De novo aí, ó. Olha aí, ó. Lanterna na cara. E aí a coisa começa a ficar, né, complicada, né? Porque aí começa a ter indício, que até agora não tinha aparecido, né? A casa tá caindo, hein? Quando eu falava isso aqui, o Mano, naquela oportunidade, apareceu advogado de defesa. Não, mas ali não tinha, né, Marco? Não tinha, Motinha, mas aquele negócio, irmão. Se você vê um negócio ali no chão, você fala, pô, tá com cara de sujeira. Chega mais perto e fala, pô, tem formato de sujeira. Você chega a ter, tem cheiro de sujeira, irmão. Você não precisa colocar na boca pra você ver que é sujeira. Se é que vocês me entendem. Então, é só ligar um ponto no outro, meu irmão. Então, agora que as coisas estão começando a aparecer, aí começa. Nossa, tá vendo? Que absurdo. Ô, Motinha, é o modus operandi, irmão. Então. Todo clube que tem esse modelo associativo é sempre a mesma canalice. Marcão, a invasão. Cadê? Põe aí, a fuga das galinhas. Aí, ó, a invasão. Ó a invasão. Aí, mas olha, difícil, né? Então agora ele vai ter que se explicar aí de onde vem esse dinheiro e por que foi feito esses depósitos. Onde você pegou essas informações? Do site da Polícia Civil? O setorista do Corinthians é o Gil Gomes, né? Só notícia policial. Caraca, setorista do Corinthians. Essa nova geração não sabe quem é Gil Gomes, Marcos. Não? Você sabe quem é Gil Gomes? Não, pior que não. Não sabe. Você não sabe quem. Vamos para a primeira pergunta, é o povo na rua, o Augusto Melo, presidente. Vamos lá. Fala, Augusto Melo, queria saber, quem foi o pior presidente do Corinthians, você ou o do Ilho? O meu mandato não acabou ainda, deixa acabar que aí vocês vão ver quem é o pior presidente da história. Vamos para a próxima pergunta aí, vamos lá. E aí, Augusto Melo, beleza? Quem é que foi que te traiu? Dê nome aos bois, Augusto. Não, todos esses que estão aí, ó. Todos esses que estão aí. Toda a minha promessa de campanha, todo o acordo que eu fiz, eu cumpri. Isso mostra que eu tenho caráter. Eu poderia muito bem chegar agora na hora, igual eles estão fazendo. Você tá fora, ao contrário. Mas então fala, quem te traiu? Dá nome aos bois. Todos esses que estão na diretoria aí agora. Tá aí, ó. Presidente, vice-presidente, presidente, ex-presidente do conselho. Te traiu? Claro, cara. Claro. O Romeu Tomás Júnior te traiu? Ele ficava já nas minhas costas lá embaixo. Pergunta pra todo mundo, montando diretoria. Pergunta pra todo mundo. Todo mundo lá sabe. Teve isso, Marco Belo? Eles ficavam nas minhas costas lá embaixo montando diretoria já. Houve uma briga do Augusto com os dois vices, mas o que se formou foi uma grande chapa para te eleger. E logo que você foi eleito, você começou a brigar com todo mundo, né? Por isso que o Rubão já saiu, os vices começaram a falar. É o que eu falei, Marco Belo. O que fizeram para sair? Parece que é uma conspiração. Mas você tem dúvida? Deixar de pagar o osso, você tem dúvida? Você acha que eu, como presidente, vou falar não pago o jogador? Porra, cara.
Se eu Você não gostaria... foi num podcast falar isso, Augusto? Oi? Você não foi num podcast falar que você falou pro Rosala que tinha que pagar o Antônio Oliveira? Acabei de falar pra você, pagar o Antônio Oliveira 15 dias antes. Dentro disso entrava mais dinheiro, R$1 milhão. Eu não falei pra não deixar de pagar o... Primeiro porque não era aquele dia que vencia o Rojas. O Rojas vencia 10, 15 dias depois. Fora isso, tinha dois tipos de receita durante a semana, que eram 2 jogos que tinha, 5 milhões, que era a média que dava, era 2,5 milhões. Então quem não pagou o Rojas? Eu não entendi. O Rubão, o Rosário, quem não pagou? O Rubão? O empresário o tempo todo acionava. Sabe que eu tenho testemunha. O Rubão, eu chego um dia na sala dele e falo pra ele, pô, mas peraí, você tá falando com o empresário dele? Eu falo todo dia, o cara só fala em dinheiro. Falei, mas tem certeza que você tá falando com o cara todo dia? Tô falando com o cara todo dia. Falei, tá aqui, você não tá falando. Faz 10 dias que o cara tá te mandando. Pô, meu celular, acho que tem um delay aqui. Umas conversas, cara. Isso é o quê? O que você acha que é isso aí? Quem contratou o Diego Palácios? Foi ele, Rubão. Contrataram um jogador. Eu mandei médico embora, que não teve avaliação. Gustavo Henrique, que é um excelente jogador, está numa forma legal, mas chegou também com alguns problemas que eu não sabia. Entendeu? Que ele começou a fazer as coisas. Pode perguntar para o próprio Rosales, eles começaram a ter atrito. Que eu falava, pô, ele não está conversando com você para contratar, porque eu estava viajando, eu estava buscando patrocínio, eu estava correndo atrás de dinheiro. Eu tinha pessoas que eu pensava que eu confiava. E tava lá para as pessoas fazerem as coisas. Só que aí começou a ter atrito. Pô, mas peraí, você tá contratando, você tá falando com o Rosala? Tô falando com o Rosala. Rosala, ele tá falando... Não tá falando comigo. Tinha dia que subir lá, tá aqui, ó, tem 25 milhões para pagar. Falei, você tá falando isso para mim agora? Como é que eu vou arrumar 25 milhões? Ainda mesmo assim, sangrava e arrumava. Com toda a dificuldade, Benja. Você viu algum dia, não tem dinheiro para isso? Ao contrário, eu corri atrás, paguei, arrumava dinheiro, que essa fala desse presidente... É mentira que os mais estavam, ele falou que não tinha R$1 no caixa. Mas você não viu depois ele assumindo que tem 5 milhões? Apareceu na mídia, 5 milhões. Depois no outro dia tinha 7 milhões. Pô, ele deve dar graças a Deus porque eu saí deixando o salário pago em dia. Claro que tem as dificuldades do dia a dia que você tem que escolher para pagar. Mas esse ano era um ano da gente equacionar. A gente tem um projeto. Tá tudo pago lá? Tá tudo em dia? A premiação do Paulista tá atrasada. Tá atrasado, cara. A gente tá pagando aos poucos. O salário tá tudo certo? Isso ia ser parcelado agora. Acho que já pagou uma parte, se eu não me engano, ia ser parcelado agora. A gente tá pagando em dia, tá? Pô, luvas, bichos, a gente tá pagando em dia. Tá tudo, a gente tá tentando fazer o máximo possível e esse ano era um ano disso. Porque toda a negociação que eu fiz o ano passado, de 1,8 bilhão, a gente começa a receber esse ano. Eu vou te dar um exemplo, a gente recebia 6 milhões de placa, Kleber. Num ano. Esse ano a gente recebe 70. Por quê? Ele fez uma negociação de 200 milhões. Eu fui para o Uruguai e fiz a negociação de 330 milhões. Que eu não sou melhor que ninguém, eu tenho uma marca que eu consigo trabalhar. 330 para 5 anos. Né? 5 anos. Para 5 anos. Sim, 70 milhões por ano. Para 5. Para 5, tudo 5. Patrocínio 3. Sim, por isso que eu falei. Quando você soma, eu trouxe 3 bilhões ou... Para receber nos próximos 5 anos. Isso, é só para o torcedor explicar. Senão o cara acha que entra agora toda essa grana e não é. Mas eu falei, o Corinthians é o clube que nos próximos 5 anos é o que mais vai... Deixei claro aqui, falei isso. O que está acontecendo com o Corinthians, Clebão? Você que jogou bola. Bem, o Corinthians para mim vive a pior crise da sua história. Eu acho que esse momento, eu sinceramente nunca tinha visto o Corinthians passar por um momento tão difícil como esse. Já vivi algumas crises em clubes que eu joguei, mas igual essa eu nunca tinha visto. Afeta o jogador? Inclusive era sobre isso que eu ia falar, porque o Garro deu uma entrevista essa semana falando sobre essa situação, que isso realmente atrapalha. Claro que alguma crise, assim, algum tipo de crise, Benja, dá para o jogador relevar e tal, e dá para seguir jogando e tal, trabalhar tranquilamente. Mas esse tipo de crise não tem como. Realmente atrapalha muito e até perguntar, porque assim, vai abrir uma janela de transferência agora. O time do Corinthians, na minha opinião, é um time limitado. Apesar de ter ganho o Paulista, é um time bem limitado. O que tem de planejamento, né? Você disse que não é você que assina mais, você não despacha, então, a princípio, você não é mais o presidente. O que tem de planejamento? Pretende trazer algum jogador? Qual que é a situação? Melhorar o time, né? Porque o Corinthians enfrenta o Palmeiras na Copa do Brasil, que é pra completar, tem. Que é um puta jogo, um time bem difícil, e a chance de não seguir ela é grande, e perder uma grana boa que a Copa do Brasil daria, né? Kleber, eu peguei o Corinthians, a gente estava com 15 jogadores da base, por isso que a gente teve dificuldades no Paulista, até a gente tirar o peso. Tive meus erros que eu falei, estava falando.
tive meus erros, a gente tem um tempo de adaptação, a gente precisa aprender algumas coisas. Cara, e a primeira coisa tem que pagar o salário em dia. A gente tem que colocar a coisa em dia, porque senão você não consegue. Como é que o seu funcionário vai trabalhar se você não paga ele em dia? Os salários estão em dias. Salários estão em dias, graças a Deus. Com toda essa dificuldade, Kleber, com tudo isso, com toda a dificuldade, há 7 meses praticamente a gente vem com salários em dias. Teve um dia que atrasou porque bloquearam 43 milhões nossos no dia de pagar e a gente tinha dinheiro para pagar os funcionários e os atletas. Nós fomos falar com os atletas, poxa, vou pagar os funcionários e em uma semana pago vocês. Ok. Pô, nunca teve isso. O ambiente é tão bom nosso lá, a gente fez um ambiente legal, um clima legal, salários em dia, de repente você vê um presidente que vai para a mídia e fala assim, aqui está uma terra arrasada, não temos R$1 no caixa. Na véspera de uma classificação na Sul-Americana, na véspera do jogo contra o Vitória, que a gente imaginava se classificar na Sul-Americana, deixar o Corinthians em 6º lugar aí no término aí na parada agora do Campeonato Mundial de Clubes. Porra, como é que o jogador se sente? Pô, peraí, não tenho dinheiro, até agora eu recebi em dia, amanhã eu não vou ter dinheiro pro meu salário, como é que eu vou pagar minha despesa? Então é um absurdo, você nunca viu eu falar isso pra televisão. É obrigação minha, se não tem dinheiro no caixa, eu vou correr atrás, como eu fiz. Correr atrás e conseguir arrumar os dinheiros de várias formas, a gente pagava em dia, estava mantendo em dia. Claro que tem muitas contas que não chegam agora com a RCE, ia ficar tranquila, porque a gente vai ter um fluxo de caixa, mas antes era assim, chega 10 contas, você tem que escolher as duas, pior, pra poder pagar. Um dia antes da eleição, o Andrés foi no meu podcast e falou, eu pergunto pra ele, o que muda no Corinthians se o Augusto Melo ganhar? Ele falou, vai ser um caos. Eles falaram isso, vai ser um caos porque você não vai governar. Tá aí. Agora, governei um ano. Ele chamou de Pinóquio aventureiro, falou que ia ser um caos e eles falam que você mente demais. O que você tem pra dizer pra eles? Tudo que eu tô falando, vai lá que eu mostro a verdade, tem documentos, tem tudo. Pergunta para os atletas, pergunta no CT, vê como está o CT hoje, que nós já construímos de sala, que a gente já profissionalizou, como está o ambiente. É só ver lá o que tem de errado. Tem documento que mostra o Cassundé como intermediário? Claro que tem, único contrato, não tem nem aditivo, é o único contrato. Mas é mensagem de texto, e-mail, que a polícia pediu, WhatsApp? Comigo, Marco Belo, comigo, com a minha pessoa, só foi a negociação com o presidente. Eu negociei com ele, dali foi pro meu jurídico, desde o primeiro dia. Mas como que você negociou com ele? Eu e ele, eu o presidente da Vaidbet. Nós dois no dia no hotel. Não, tô falando do intermediário. Não fui eu que negociei com ele. A minha parte é negociar com o presidente da Vaidbet. Eu não negocio com o intermediário. Eu negocio direto com a empresa. O intermediário foi que trouxe a empresa. A comissão, eu que deixei claro que a comissão eu não pago. Pode ver, até isso eu brigo pelo Corinthians. Até isso, porque eu trabalhei em agência de publicidade, eu sei como funciona. Tenho empresa que eu pago 10% de comissão para representante comercial. Até isso eu brigo pro Corinthians 5%, 7%. Não pago mais que isso, porque valores absurdos. Eu que estou dizendo, eu falei, tá bom, é 7%, paga 7%. Você nunca falou com o Cassundé, então? Oi? Não, você nunca falou. Não. Ele não esteve no Parque São Jorge, que está no relatório policial? Oi? Ele não esteve no Parque São Jorge, que está até no relatório policial, no dia da transferência lá do dinheiro? Pode estar, mas não falou comigo. Você não estava lá nesse dia? Não falou comigo. Não estava lá, nunca sentei com ele para tomar café, nunca almocei, nunca jantei, não tenho o número dele, mas eu acho que é normal. Tem atletas, os atletas hoje, tem intermediário fora o empresário. Outro dia teve uma briga, porque 2 intermediários, um indicou pro outro indicou pro empresário. Hoje, o que mais está complicado é jogador, atleta. Atleta, fora o empresário, fora o jogador, fora a família, tem intermediário, cara. Vamos para a última pergunta do povo aí pro Augusto Melo, tá aí? Pessoal, o Augusto Melo aí soltou o verbo, né? Mas complicado. A situação do Corinthians hoje, podemos dizer que tá no fundo do poço, né? Tá no fundo do poço, é um clube que não vê uma luz no fim do túnel, né? A questão política atrapalha muito o Corinthians, né? Augusto Melo chegou no Corinthians, quer dizer, antes dele ganhar para presidente, né? Ele disse que ia revolucionar o Corinthians, que ia chegar para pagar dívida, ia chegar para pagar conta. E quando ele ganhou, parece que foi uma situação totalmente diferente, né? Eu já começava a perceber que era o mesmo do mesmo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira coisa que ele disse que queria era tirar Gabigol do Flamengo, que na época era um dos jogadores mais caros do futebol brasileiro, né? Ali você já se percebia que tinha alguma coisa errada. A filosofia que ele falava era outra totalmente diferente, como ele agia, né? Ok, o Corinthians foi no mercado naquela primeira janela ali, eu acho que se eu não me engano trouxe 8 ou foi 9 jogadores. Jogadores que muitos
até hoje reclamam, né? De contratos absurdos. Não achando pouco, o time liberando a zona de rebaixamento. Segunda janela foi mais 5 contratações de peso, né? Gustavo Henrique, Carrilho, Depay, mais quem? Hugo Souza, André Ramalho, Alex Santana, vários jogadores, né? E jogadores ganhando. Tem Igor Coronado, né? Igor Coronado ganhando acima de 2 milhões, Depay ganhando acima de 3. E vocês sabem, né? Você tá vendo as repercussões, né? O Corinthians tá nessa situação, mas tá no mercado. Tá no mercado atrás de jogador, né? É isso que a gente fica sem entender, né, pessoal? É isso que a gente fica sem entender, né? Se o clube tá numa situação financeira que, pelo amor de Deus, um clube de futebol, se ele não tiver um fluxo de caixa no mínimo de 100 milhões, pra mim ele tá quebrado. Se ele não tiver um fluxo de caixa de 100 milhões, eu tiro pelo Flamengo, né? O Flamengo tinha um fluxo de caixa, comprou o seu estádio, né? O estádio não, comprou o terreno do estádio, né? Foi aproximadamente ali 183 milhões, né? Mais ou menos, né? Entre 140 a 180 milhões, né? O Flamengo tirou do caixa. Quer dizer, o Flamengo tinha dinheiro em caixa, né? E o que foi que aconteceu? Quando o BAP chegou que viu o caixa com pouca grana, ninguém sabe quanto, né? Mas talvez, vamos lá, vou chutar. 50 milhões. Talvez ele tenha encontrado um caixa com 50 milhões, né? Mas um caixa do Flamengo com 50 milhões e um caixa do Corinthians com 50 milhões são situações totalmente opostas, pessoal. Vou tentar aqui lhe explicar. Corinthians com 50 milhões no caixa, ele tem dívida de pagar, ele escolhe por onde quer começar a pagar as dívidas. Flamengo com 50 milhões no caixa, o Flamengo não tem dívida. O Flamengo tem contas a pagar. É diferente, né? A dívida é aquela que você tem que pagar e já está vencido, né? Do Flamengo não, do Flamengo é a se vencer ainda, né? O Flamengo não tem dívida atrasada em nada, né? E outra, tem o fluxo, né, de patrocínio que todo mês pinga na conta, né? Então, sem sombra de dúvida, são coisas totalmente diferentes. 50 milhões no Flamengo e 50 milhões no Corinthians, né? Mas é complicado, né? Cada dia que passa, eu sempre estou trazendo os vídeos aqui porque eu estou vendo que a situação do Corinthians passa dia, passa noite, se agravando. E depois dessa entrevista aí que vocês acompanharam de Augusto Melo na SBT Sport, a polícia divulgou uma matéria, e não foi nem a polícia, eu acho que foi a UOL Sport, né? Divulgou uma matéria aí, onde foi descoberto, né? Depósitos incomuns na conta de Augusto Melo, né? Quando junta tudo, tá na faixa ali de 152 milhões, né? Outras coincidências. Foi depósito depois da negociação da Vaidebet, né? Outra coincidência. Assim que a polícia começou a investigar, parou os depósitos. Outra coincidência. Os depósitos eram divididos em depósito de 2 mil. Por quê? Não precisa ser identificado, né? Se chegar para depositar 2 mil, ninguém precisa de identificar, botar CPF. Acima de 2 mil, você precisa identificar quem é que está depositando. São algumas coincidências que... complicado, né? A situação, cada dia que passa, o cerco se fecha, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.